Boa tarde. Criança de 1 ano e 6 meses apresenta sintomas semelhantes ao do sarampo em Natal, mas a CESAP ainda não confirma esse caso. Projeto que cria botão de emergência para o motorista dos ônibus preocupa empresas de transporte. Experiência já havia sido testada em 2012. Vendas no comércio varejista no Rio Grande do Norte caíram em junho em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui no estúdio vamos conversar com Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Party, evento considerado a maior imersão tecnológica em internet, educação e empreendedorismo do mundo. E pela segunda vez terá uma edição aqui em Natal. Hoje é quarta-feira, 14 de agosto de 2019 e o RN Acontece está começando. Tramita em fase final na Câmara dos Vereadores de Natal um projeto que cria um botão de emergência para o motorista dos ônibus urbanos aqui na capital. A proposta preocupa o Sindicato das Empresas de Ônibus e que já planeja outras ações. O projeto já foi aprovado em primeira discussão na Casa Legislativa Municipal. Segundo a proposta, o botão deve ser acionado pelo motorista. O CIOSP recebe o pedido de alerta e rastreia a localização exata do ônibus. Mesmo assim, esse motorista que faz a linha Parnamirim-Natal teme que o efeito seja reverso. Eu acredito que se tivesse alguma viatura próximo, talvez resolva, mas ele também pode causar até uma morte, ao motorista. Preocupação semelhante do Sindicato das Empresas de Ônibus do Estado. Segundo o representante da entidade, iniciativa parecida foi tomada em 2012 e não foi aprovada pelos próprios motoristas. E o Seturne investiu com recursos próprios e fez a implantação nos ônibus, mas infelizmente a experiência não foi positiva. Segundo o Seturne, existe um outro projeto sobre segurança nos ônibus. Nesse, os policiais militares teriam acesso livre em todos os transportes públicos aqui da capital. Em contrapartida, o sindicato pede a isenção do ICMS do diesel, como que foi feito no querosene da aviação. E isso com certeza vai aumentar a segurança e não vai onerar a tarifa, pelo contrário, essa desoneração poderá propiciar a redução da tarifa ou então promover outros investimentos como a renovação da frota de ônibus. O consultor técnico do Seturne argumenta que a isenção do ICMS no diesel em outras capitais surtiu efeito positivo. Por exemplo, Recife, o transporte coletivo ele é totalmente subsidiado, Fortaleza, 21 capitais do país já têm esse incentivo para o transporte coletivo. Uma criança de 1 ano e 6 meses apresentou sintomas semelhantes ao do sarampo no Hospital Maria Alice Fernandes, na zona norte de Natal. Ela estava com febre, tosse seca, erupções vermelhas na pele, mais conjuntivite com secreção. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte foi acionada e ainda não confirmou se a criança está mesmo com a doença. Uma coletiva de imprensa deverá acontecer para esclarecer o caso. A governadora Fátima Bezerra se reuniu em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para tratar de obras de infraestrutura hídrica e urbana do estado. Fátima comemorou a destinação de verbas para obras que estão paradas ou em andamento em Natal e no interior do estado. A chefe do Executivo Estadual viajou à capital federal em busca de apoio. Ela solicitou ao Ministério do Desenvolvimento Regional a liberação de 55 milhões de reais para a conclusão das obras do Protransporte na zona norte de Natal. A governadora agradeceu a destinação de verbas do Ministério para as áreas de mobilidade urbana e recursos hídricos no RN. Renovamos aqui o apelo, a solicitação ao ministro da liberação de 55 milhões para que a gente possa, se Deus quiser, e vamos fazer, concluir a obra do Protransporte, muito importante lá para a zona norte de Natal. No campo da infraestrutura hídrica,
Agradecemos aqui também a liberação dos 58 milhões lá para a construção da barragem de Oiticica, bem como também a liberação dos recursos para a recuperação lá da barragem Passagem de Traíras e o chamado projeto Siridó. As obras do Protransporte estão 45% concluídas. Dividido em 3 eixos, sendo que apenas um foi concluído, o planejamento inclui duplicação de vias, construção de viadutos, passarelas e ciclovias. Com isso, melhorar e muito a mobilidade da população que habita nessa importante região do nosso estado, que é exatamente a Zona Norte de Natal. As vendas no comércio varejista do Rio Grande do Norte caíram em junho em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa dos empresários é que o cenário mude no segundo semestre. De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE, a queda nas vendas do comércio varejista potiguar foi de 2,4% em junho, em relação ao mesmo período do ano passado. Você considerar que junho desse ano, foi menor do que 2,4% do que o ano anterior, é preocupante, porque o ano anterior já não foi um bom ano, e você vender menos ainda, é ruim para o comércio e é ruim para a população de uma maneira geral, porque gera menos, desemprega, e vai uma bola de neve. Desempregando, as pessoas não compram. Não comprando, as empresas não vendem mais, não recolhem imposto. E aí a infraestrutura do Estado fica aí deixando a desejar. A pesquisa não traz os segmentos que mais sofreram com a redução das vendas. Mas, segundo Afrânio Miranda, o setor que ele atua chegou a registrar quase 10% de queda. Na área de informática, é um segmento onde a queda é maior, principalmente aqui para a gente no Rio Grande do Norte, pela questão da competitividade que existe, a falta de competitividade que a gente tem em relação à internet. Você imagina que a gente compete aqui no Rio Grande do Norte com empresas do Sul, Sudeste, digamos, São Paulo, fora do país. Então fica muito difícil para a gente aqui dentro do Rio Grande do Norte concorrer com essas empresas de fora, onde lá tem muitos benefícios que a gente aqui não tem. A expectativa dos empresários potiguares é que o comércio varejista comece a recuperar o fôlego no segundo semestre desse ano. O ânimo se dá por 2 motivos: as datas comemorativas do período e o diálogo com o Poder Executivo Estadual. Não teve nenhum governo que eu me lembre para trás, que teve tanto diálogo como o governo atual. Então está de parabéns os integrantes do governo, a governadora, pelo diálogo que está tendo com os empresários para poder trazer novos benefícios para o Rio Grande do Norte, novas empresas que tenham benefício e que possam gerar mais emprego, que com certeza aí melhora a economia do Rio Grande do Norte. E veja a seguir, em Natal teve protesto contra os cortes promovidos pelo governo Bolsonaro na educação. Medida provisória da liberdade econômica que reduz a burocracia nas empresas é aprovada na Câmara. Aguarde um instante. Em Natal teve protesto na tarde de ontem contra os cortes promovidos pelo governo Bolsonaro na educação. Em Natal, o ato começou por volta das 2h da tarde. Os manifestantes se concentraram no cruzamento das avenidas Salgado Filho e Bernardo Vieira. Às 4h, o grupo começou a caminhar pela Avenida Salgado Filho em direção à Árvore de Mirassol. A pauta principal dos professores, estudantes e representantes de movimentos sindicais que estiveram presentes no ato era a luta contra o contingenciamento na educação anunciado pelo governo Bolsonaro no início do mês. Evidente a importância da gente estar nesse momento lutando pela universidade pública, gratuita e de qualidade, e a ciência sem os cortes que foram impostos até agora. A maior parte dos estudantes hoje que estão nas universidades públicas pertencem a famílias de baixa renda, que não têm condição de pagar uma universidade com qualidade, que faz parte da maior parte das universidades do Brasil. E o que está sendo em risco, agora é isso aí. A gente não sabe até quando as nossas instituições vão poder funcionar, vão garantir o pagamento dos servidores. Então é importante que todos os estudantes, trabalhadores venham para a rua defender a educação pública. O protesto contra as medidas anunciadas pelo presidente aconteceu em outras 71 cidades, em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal. Esta é a 3ª mobilização nacional em defesa da educação. Além do contingenciamento, os manifestantes também criticaram o projeto Futurice e protestaram contra a reforma da Previdência. Para aprovar a medida provisória da liberdade econômica que reduz a burocracia nas empresas, os deputados retiraram praticamente todas as mudanças previstas em leis trabalhistas. Assim, evitam questionamentos na Justiça. O texto ainda terá que ser votado no Senado.
Para viabilizar a votação em plenário, o relator da medida provisória da liberdade econômica, deputado Jerônimo Gergen, precisou enxugar o texto. Dos 50 artigos originais, ficaram apenas 22. Quase todos propunham alterações na legislação trabalhista. A mudança foi feita também para evitar o risco de futuros questionamentos da lei no Supremo Tribunal Federal. Com os cortes, ficaram de fora alguns temas polêmicos. Outros foram modificados, como as novas regras autorizando o trabalho aos domingos e feriados. Na versão anterior, o empregado teria direito a apenas um domingo de folga a cada 7 semanas de trabalho. Agora, poderá descansar pelo menos em um domingo por mês. Foi cortado também o artigo que excluía das leis trabalhistas trabalhadores com remunerações acima de 30 salários mínimos. Esses casos seriam regidos pelo direito civil. O objetivo da MP é reduzir a burocracia e o poder de regulação do governo, além de garantir mais segurança jurídica para as empresas. Se ela não é a lei ideal, ela é um grande ganho para a sociedade de um país que tem um entrave burocrático terrível, muito pesado. Eu não sei como o empresário brasileiro, especialmente o micro e o pequeno, consegue sobreviver com essa regulação que o Estado lhes impõe. Com um ambiente menos burocrático, a ideia é destravar a atividade econômica e gerar mais emprego e renda. Por isso, a medida provisória traz uma série de regras consideradas importantes para impulsionar os negócios no país. O texto dispensa, por exemplo, a exigência de alvará prévio para pequenos comerciantes e prestadores de serviço. Cria carteira de trabalho digital. Define que documentos públicos digitais terão o mesmo valor que as versões originais impressas e também que as agências bancárias poderão abrir aos sábados. Os deputados aprovaram o texto principal da medida provisória. Os destaques ficaram para ser apreciados nesta quarta-feira. Na sequência, a MP seguirá para o Senado. O texto perde a validade no dia 27 de agosto. Isso quer dizer que os senadores terão 15 dias para analisar e votar a medida provisória da liberdade econômica. Anotar senhas e informações pessoais em computadores e celulares é uma prática cada vez mais comum. Mas a tecnologia que facilita a vida de muita gente também pode favorecer a ação de criminosos. Para evitar cair em golpes na internet, alguns cuidados são muito importantes. Hugo trabalha com segurança de dados e mesmo assim caiu num golpe depois de receber um e-mail falso de um site de compras. Ele não percebeu a farsa e depois de selecionar alguns produtos, colocou o número e código de segurança do cartão que foram clonados. Fizeram mais de 20 compras, total de R$6.000. Inclusive compraram arma de fogo no exterior, nos Estados Unidos. Nesse caso, como em muitos outros, o problema foi um descuido do usuário. Se antes, para evitar fraudes assim, que contam com a ingenuidade das pessoas, era necessário haver uma ação humana, atualmente, cada vez mais, a tecnologia segue o rumo da inteligência artificial, em que as próprias máquinas são programadas para detectar e-mails, mensagens e até mesmo comportamentos suspeitos que podem dar indícios de golpe e os bloquear antes que o usuário possa colocar suas informações. A cada atuação, o programa aprende com o processo e se torna mais eficaz. O mesmo sistema é utilizado para evitar ataques de hackers a grandes servidores, de onde podem ser roubados bancos de dados gigantescos. Metade dos entrevistados em uma pesquisa sobre segurança na internet disse preferir que seus dados sejam controlados por sistemas tecnológicos baseados em inteligência artificial. Entre os motivos está uma preocupação menor na hora de fazer compras em sites, por exemplo. Momento em que criminosos se aproveitam de descuidos para ter acesso às informações dos usuários. As empresas investem em segurança, só que nós, simples mortais, não preocupamos muito com isso. Isso nunca vai acontecer comigo. E é essa hora que você perde tudo que você tem dentro da sua máquina, do seu computador. Apesar da evolução da tecnologia no sentido de garantir a segurança digital, o processo ainda está longe de ser perfeito. Para evitar se tornar vítima de golpes online, alguns passos devem ser tomados, como não ter senha simples. O ideal é que ela seja uma mistura de letras, números e caracteres especiais.
Também é fundamental ficar atento a links recebidos por e-mail ou mensagem e nunca fazer transações bancárias ou colocar dados sensíveis em computadores compartilhados ou usando redes de Wi-Fi abertas. A inteligência ajuda você a não correr risco, mas você é sempre o culpado de abrir sites sem endereçamento e sem credibilidade. E veja a seguir uma entrevista com o Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Party, evento considerado a maior inserção tecnológica em internet do mundo, e terá a segunda edição em Natal no próximo final de semana. O RN Acontece e volta já. Natal recebe pela segunda vez a edição da Campus Party, evento considerado a maior inserção tecnológica em internet, educação e empreendedorismo do mundo. Para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora com Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Party. Boa tarde. Geraldo, fala quais são pelo convite aí. Quais são as novidades desse ano, dessa edição, né, a segunda edição aqui em Natal? Bom, a gente traz a segunda edição aqui para Natal, né, sempre com o apoio da Prefeitura de Natal e do Governo do Rio Grande do Norte, com a intenção de dar voz ativa aos campuseiros, de trazer os jovens para co-criar conosco o evento, para que façam com que a gente dê um empoderamento para esses campuseiros que estão fazendo da sociedade, que estão querendo hackear a sociedade para um futuro próximo, mostrar para eles quais são os caminhos para a gente permear aí as disciplinas que vão estar tocando as profissões do futuro. Então, acho que a principal novidade é esse call que a gente está dando, essa chamada para que os campuseiros possam criar com a gente. É uma participação mais ativa das comunidades locais, uma participação mais ativa do campuseiro criando a grade do evento. É uma co-organização. Nós, organizadores, não somos os donos do evento. Os donos do evento são os campuseiros. Tonico, me fala um pouco sobre a programação, né? A programação começa agora sexta-feira e segue no final de semana. Bom, nós demos, como eu estava falando aqui, nós chamamos os campuseiros para co-criar. Nós vamos ter 5 palcos. Um deles é o palco principal, onde a gente traz as principais atrações, né? Tem a Juliana Vasconcelos do Google, tem o John Madog também, que fala de software livre, mas nos outros palcos a gente deixou muito aberto para que as comunidades locais pudessem fazer toda a programação, que eles pudessem trazer para a gente possibilidades de atividades através de editais que nós abrimos por um programa chamado Call for Talks, e nós tivemos uma submissão recorde aqui em Natal, com mais de 300 submissões de palestras, e com isso a gente acredita que a gente vai ter aí atividades muito legais que foram até sugestões dos próprios campuseiros. São os campuseiros de Natal que já deram para a gente uma resposta muito legal na primeira edição do ano passado. Conseguiram fazer aqui uma grande edição. Foi uma das mais bonitas que eu já vi das edições regionais. Fiquei muito feliz e eu acho que nós vamos ter aqui uma segunda edição muito mais bonita ainda. Esse é um dos motivos ou tem outros motivos para trazer novamente, no segundo ano seguido, a Campus Party aqui em Natal? A Campus ela funciona como qualquer evento internacional, umas Olimpíadas, uma Copa do Mundo, né? A cidade, o local, manda uma carta, manifesta o interesse, a gente faz visita técnica e acaba acontecendo. A gente já tinha feito a primeira edição, foi muito legal. Infelizmente, no ano passado, a gente não conseguiu inaugurar o Centro de Convenções de Natal. Esse ano vamos conseguir, já está quase tudo pronto lá, e a gente vai inaugurar o Centro de Convenções de Natal de frente para o mar agora, de verdade, com uma vista maravilhosa. Está muito bonito o centro, e aí com o apoio da Prefeitura e do Governo a gente vai fazer um bonito evento esse ano. Então vamos lá, o público que quiser participar, o público em geral, ele pode participar, como é que deve chegar? A gente ainda tem ingressos vendendo para a Arena, tá? Isso através do nosso site, que é o brasil.campus-party.org. Lá vocês vão ter todas as informações de agenda, valores, entrada. E a gente tem a área Open também, que está aberta sábados e domingos, né? Das 10 às 8 horas, das 10 da manhã às 8 horas da noite, onde a gente tem atividades mais lúdicas para receber toda a família. Gratuito? Então, gratuito. Então a gente está disponível e aberto para receber toda a família na área Open, sábado e domingo das 10 às 8 horas da noite. E na Arena, que os ingressos estão lá no nosso site brasil.campus-party.org.
a gente vai ter os 4 palcos das comunidades, mais o palco principal, as bancadas com internet, o camping e tudo mais. Tonico, você falou agora em comunidade, me fala um pouco sobre essa questão do empreendedorismo, né, que está em alta agora, principalmente nessa área tecnológica, a criatividade e ciência. Fala um pouco sobre esse trabalho que vai ser realizado. Olha, é muito engraçado. Na época dos meus avós, os sonhos dos meus avós era ter um emprego numa repartição pública, num Banco do Brasil, numa Caixa Econômica. Depois vieram meus pais, que o sonho deles era ter um diploma de engenheiro, advogado, médico, administrador de empresas. A minha geração já queria ser ou cantor de pagode, ou de rock, ator de novela, jogador de futebol. Essa nova geração quer ser o novo Jeff Bezos, o novo Mark Zuckerberg, o novo Bill Gates. Eles querem ser empreendedores, eles nasceram empreendedores, eles querem ter o próprio negócio, eles querem trazer a solução tecnológica, ser o novo Uber, o novo Cabify, o novo Airbnb, a nova economia compartilhada, o novo aplicativo. Mas aí falta um pouco da educação, que é um problema muito grave no Brasil, a educação nos negócios. Então a gente está lá com vários parceiros dando mentoria para esses jovens, podendo dar para eles um bom direcionamento de negócio, podendo dar para eles uma boa diretriz. Acho que é um pouco desse. A gente está procurando, através do empreendedorismo, hackear, mudar a educação, como a gente vai estar vendo a educação nos próximos anos e como a educação pode fortalecer o jovem para o empreendedorismo. O evento espera receber quantas pessoas participando nessa edição? Olha, a gente espera receber de 2 a 3 mil campuseiros na arena e na área Open espero receber mais de 60 mil pessoas. No início aqui da entrevista, você falou sobre a participação, né, do Potiguar, né, na Campus Party. Como é que está sendo essa participação? É massiva? Qual a característica, assim, o perfil do Potiguar dentro do evento? A gente tem várias comunidades aqui de Natal, sejam elas comunidades de software livre, de robótica, de blockchain, comunidades de tecnologia mesmo. E através de um programa que a gente tem, que é o Guild Masters, onde a gente tem ali líderes de comunidades participantes do Brasil inteiro, são mais de 60, 70 líderes de comunidades do Brasil inteiro, a gente tem diversos deles aqui de Natal que estão fomentando toda essa comunidade, como a Yolanda, a Clara, o Luiz Fernando Guiço, que eles estão sempre fomentando essa comunidade e trazendo informações, fazendo esse elo de ligação entre o campuseiro e a organização, trazendo para nós o que o campuseiro de verdade espera dentro da Campus Party. Então, é um pouco de um trabalho a mais ou menos 4 mãos, mas na verdade 80 e tantas mãos, né? Porque é muita gente envolvida fazendo o conteúdo da Campus Party esteja de acordo com a expectativa dos campuseiros daqui. Para encerrar, vamos reforçar o horário de participação, né? Quando é que começa, também os dias? Bom, a arena e o camping, que são os locais pagos, os locais de acesso mais restrito, começa na sexta-feira, meio-dia, e vai até domingo, 8 horas da noite. A área open, de sábado e domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. Ok, muito obrigado. O RN Acontece fica por aqui. Agora vem Robson Carvalho com o Boa Tarde, Cidadão.